Sejam todos bem-vindos à terceira live sobre o método 4D. Esse método que foi elaborado para ajudar você a elaborar protocolos quânticos em qualquer área, qualquer faixa etária. Você ganha autonomia para poder ajudar o seu paciente e as pessoas que buscam ajuda do seu conhecimento. Algo que eu gostaria de relembrar a todos vocês que estão aqui, que eu falo muito lá no curso, no método 4D, e que nós vamos ver bastante nessa live de hoje, é que todos os sistemas do nosso organismo estão interligados. O método 4D te ajuda a pensar dessa maneira, a enxergar sempre o seu cliente como um terreno biológico, como um todo, porque a saúde, ela deve ser tratada como um todo. Lembra do que eu sempre te oriento, a disfunção nunca está nos sintomas. E hoje nós temos uma convidada muito importante, doutora Silvana Polizelli, seja muito bem-vinda. Boa noite, Dulce, boa noite a todos que estão aqui, é uma grande alegria estar com vocês. Tenho certeza que eu vou adorar essa conversa de hoje, Dulce. Doutora Silvana é uma pessoa muito especial, tem muita experiência na área dela, e ela faz parte de um grupo onde eu presto mentoria já há 16 anos. Então, nós nos conhecemos bem, eu passo bastante protocolo, sempre de acordo com esse método 4D, nesse grupo em que a doutora e vários outros profissionais de várias áreas pertencem aqui em Ribeirão Preto. E tudo isso que nós estamos trazendo para vocês hoje é sobre a fisiologia integrativa, porque são 70 trilhões de células que unem forças para nos dar vida. Uma comunidade celular, lembra? Célula escuta, tem memória, a memória celular, e ela emite luz. Por isso que nós somos muito gratos aos quânticos, porque eles conseguem reequilibrar a frequência celular, fazendo com que os nossos pensamentos comecem a desenvolver uma frequência positiva, porque dependendo do pensamento negativo, você acaba liberando químicas que vão prejudicar a sua saúde. 70 trilhões de células unidas, lutando pela vida, por mais que o nosso paciente ou que nós façamos alguma coisa que não deveria ser feita. Então, todos os sistemas se comunicam nesse universo celular interligado. E olha que interessante, o nosso cérebro, ele tem mais neurônios do que a galáxia tem estrelas. E isso daqui comprova a nossa aula de hoje, esse conjunto que é o nosso terreno biológico, o nosso organismo. O intestino, ele tem 500 bilhão de neurônios, mais do que a espinha dorsal. Tem mais de 30 neurotransmissores e fabrica quanto? 90% da serotonina. É quase tudo, 90% desse hormônio tão maravilhoso, calmante, que reequilibra o nosso terreno biológico. E o intestino, ele age independentemente do sistema nervoso central. Ele pode funcionar sozinho, sem que o cérebro tenha que comandar alguma ação. Você está percebendo onde nós queremos trazer você, o seu pensamento? Então, é muito importante que você amplie o campo de visão quântica. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto tão importante. O método 4D sempre traz profissionais e assuntos importantes que você vai ter que aplicar na elaboração de protocolos. A odontologia biológica também entra nessa questão completa. Doutora Silvana Polizelli, ela atua em todas essas áreas, odontologia biológica, remoção segura de amálgama. Quer falar para a gente um pouquinho, doutora? Falo sim. Eu sou cirurgiã dentista, né? E há alguns anos eu já estou, quase 10 anos eu já estou nessa área da odontologia biológica. A odontologia biológica é uma ampliação da odontologia acadêmica, né? Onde a gente vai tratar a parte visando a cura do todo. Então, a gente trata a boca visando essa cura do organismo como um todo, porque tudo está interligado, como a Dulce acabou de dizer.
Então, a gente age nessa área, né, mais biológica, mais ampliada, com um olhar biológico, onde a gente usa materiais compatíveis com o organismo, onde a gente não usa metais, e aí, enfim, a gente vai falando isso aos poucos, né, Dulce? Onde a gente usa técnicas, né, específicas para cada procedimento, onde a gente dispõe do uso de ozônio, uso de laser, uso dos frequenciais quânticos, tudo para a gente conseguir um resultado perfeito no final, né? Como o Dulce colocou até no slide, né? Nós, cirurgiões dentistas, nós não podemos fazer mais mal do que bem para o nosso paciente, a gente só pode fazer o bem. E, infelizmente, a odontologia é uma das áreas que mais agride o organismo, né? Colocando metais nessa cavidade bucal, deixando focos dentais. Então, essa visão da odontologia biológica, ela vem para completar o todo. A gente costuma dizer, né? A gente costuma dizer que, na verdade, assim, quando alguma coisa está faltando para a gente fechar aquele protocolo, vamos procurar nos dentes, né? Que provavelmente está lá a cereja do bolo, né? Para a gente fechar o caso. Isso mesmo. E essa frase define você, né? Eu não posso fazer mais mal do que bem. Se todos os profissionais pensassem assim, não é verdade, doutora? E aqui mostra para a gente tudo isso que a doutora comentou e, gente, nós temos que ampliar essa visão quântica e enxergar o nosso organismo como um todo unificado. O dente é uma estrutura viva. Embora ele seja recoberto pelo esmalte, a dentina, a polpa, ele possui nervos. Olha essa ligação com todo o organismo. E algo muito perigoso que a gente tem que alertar vocês é que os nervos dos dentes, eles estão completamente conectados ao cérebro. Então, cada dente tem uma conexão com órgãos e funções do corpo. Agora, é o que o texto está comentando. Imagine um canal radicular, obturações de mercúrio ou flúor diretamente em contato, levando por esses meios de comunicação para o seu organismo. Calma, a gente tem solução, tem como reequilibrar e proteger o seu organismo, apesar disso tudo. Aqui nós estamos vendo, né, doutora, a interação entre dentes e órgãos, é um material de estudo, é um material que há muito tempo vários profissionais já vêm aplicando isso, né, na odontologia biológica, e eu achei fantástico esse quadro aqui, que mostra para a gente a relação que cada dente tem com os órgãos. E aí você que está aqui conosco, que já passou por várias situações na vida, e olha para essa foto e lembra, mas eu não tenho mais esse dente, eu perdi esse dente. Então, nós gostaríamos de dizer para você que os frequenciais quânticos, eles entram aí para ajudar você e seu paciente nessa disfunção. Tenha sempre isso em mente. Nós somos parte do todo, somos um pouco do tudo, somos inteiros e juntos somos um só. É dessa maneira que você precisa enxergar o seu paciente. E hoje, com a odontologia biológica, a gente vai falar bastante sobre isso. Porque muitos problemas de saúde que o seu paciente apresenta está intrinsecamente relacionado com a doença bucal. Aqui, rapidamente, nessa gravura, a cárie no dente, a infecção ali embaixo, a bactéria pode ser levada pelos vasos sanguíneos a todos esses órgãos. Então, a partir de agora, nós vamos trazer esse conhecimento para o nosso protocolo quântico. Olha como isso é sério. Olha bem para essa foto aqui e a comunicação dos nervos, da circulação com vários órgãos aí. Doença cardiovascular, Alzheimer, diabetes. Quando que você parou para relacionar isso com uma bactéria que veio lá dos dentes? Isso é muito sério, porque eu vejo muitos profissionais elaborando protocolos, indicando quânticos, e ele não consegue um fechamento do quadro daquela disfunção do paciente. Então, essa visão nós estamos ampliando a sua visão quântica. Essa aula de hoje é muito importante para que você consiga fechar o seu protocolo do método 4D. Por que vias que essa bactéria ela percorre o nosso organismo? Gastrointestinal, pelo sangue. Então, as bactérias da boca, elas podem percorrer, cursar um caminho aí por todo o nosso organismo. E olha que interessante, artrite reumatoide.
aterosclerose, hipertensão, vasoconstrição, Alzheimer e, como já falado aqui, a diabetes. E a gente vai falar muito aqui sobre essa bactéria da periodontite, que é a gingivalis. Olha que interessante, foram detectadas dentro de células imunológicas. Isso é muito sério. E nós vamos, então, agora, perguntar para a doutora Silvana, você já se beneficiou da mentoria quântica que eu presto no grupo de Ribeirão Preto? Sim, muitas vezes. A gente usa muitos protocolos, né, que você sugere, a gente usa com os pacientes. É aquilo que a gente falou no início, né? A gente precisa tratar o todo, a odontologia biológica enxerga o todo. Então, os dentes estão relacionados com órgãos. Por exemplo, você acabou de mostrar uma figura, né? E na odontologia neurofocal, a gente estuda muito isso, que cada dente está ligado a um grupo de órgãos, está ligado a glândulas, está ligado a vértebras. Então, um exemplo assim, né? Por exemplo, o fígado. O fígado está ligado ao dente canino através de vasos e nervos, e ao mesmo tempo o canino está ligado ao olho. Então, assim, quando o paciente tem alguma questão, ou hepática, ou alguma questão ocular, a gente já começa a pensar no dente canino. E aí, se a gente tem que tratar o dente canino, a gente também tem que tratar o fígado, a gente também tem que tratar o olho. Então, não adianta só focar em uma coisa, né? E aí a gente já começa a ampliar o nosso olhar. Por isso que os protocolos são tão importantes. A gente tem que realmente olhar o todo. Perceberam? Então, o método 4D que eu aplico nas mentorias que eu presto a todos esses grupos, hoje são 23, né? 23 grupos de toda a nossa região, eu procuro auxiliar o profissional na área dele. E é isso que você vai aprender com o método 4D. Ontem, falando com uma profissional que faz parte dessa primeira turma do método 4D, ela quer o mesmo objetivo. Ela está fazendo o curso para que ela possa prestar mentoria para o pessoal dela lá do Espírito Santo. Olha que interessante até onde isso pode chegar. Por que eu trouxe a doutora Silvana? Para você entender que com o método 4D, você consegue elaborar protocolos em todas as áreas. E uma situação muito perigosa que a gente vai falar agora, que a gente precisa ampliar esse campo de visão quântica, é que muitas vezes o nosso paciente, ele está fazendo uso do antídoto, dos florais quânticos, mas existe um veneno dentro do corpo dele. Então, fica nesse embate o antídoto com o veneno. Ele melhora, mas não 100%. Ele tem várias recaídas. Nunca coloque isso como falha dos quânticos. Os quânticos são maravilhosos, eles funcionam. Eu trouxe aqui várias situações para abrir os seus olhos, essa visão quântica com respeito a isso. Se o protocolo não está fechando, não está funcionando, você tem que ampliar esse campo de visão. Olha isso que a maioria dos pacientes apresenta. Não é verdade, doutora? Sobre a amálgama dental, os riscos que ela provoca para a nossa própria saúde? Sim, a gente ainda tem uma grande quantidade de pacientes que têm amálgama dental, né, na boca, e o amálgama, ele é uma liga, né, metálica, que tem vários metais, mas em maior abundância a prata e o mercúrio ele é extremamente neurotóxico, aliás, ele é extremamente tóxico para todas as partes do nosso corpo, né, ele se aloja muito em fígado, em rim. Então, começando já por aí, né, pelo amálgama que a gente precisa remover de forma biológica, né, de forma segura, porque senão é melhor nem remover, porque aí a gente vai causar mais mal ao organismo do paciente. Então, isso é realmente comprovado. Tem estudos, né, muitos estudos hoje falando sobre a toxicidade realmente do amálgama. E desde aquilo que a Dulce falou lá no início, né, desde dores articulares, de neurotoxicidades, né, Parkinson, Alzheimer, tudo isso está muito ligado com as instalações de amálgama que muitas pessoas têm ainda, né, na cavidade bucal. Excelente, doutora. Você é maravilhosa, viu? Eu te amo. Você sabe disso, né? Eu gosto muito da pessoa que mora aí dentro de você. Você é muito especial, além de todo esse conhecimento que você tem. Eu queria que vocês prestassem atenção agora a algumas patologias que muitos profissionais eles jamais pensariam nessa conexão com a amálgama. Insônia, depressão, queda capilar, cansaço extremo. Então, você pega um paciente desse com um bruxismo e você indica os gelímbicos,
que ele vai ali atuar na placa motora. Você indica um analgésico, que tem 7 itens dentro dele, reequilibra o sistema nervoso central, tem anti-inflamatório, tem frequência para reconstruir a ATM ou qualquer tipo de articulação, e o paciente melhora, mas piora. Melhora um pouco e piora. Amplie o seu campo de visão quântica. Esse é o objetivo dessa aula. A amálgama é o mercúrio que é liberado ali, como a doutora comentou, ele é neurotóxico, então ele vai prejudicar o fechamento do seu protocolo. Cansaço em excesso. Muitas vezes nós conseguimos debelar com o multicatal. Para mim, já comentei com vocês, o multicatal, ele é imprescindível. O Totalis é maravilhoso, mas quando o seu paciente comentar com você, verbalizar, olha, eu usei o multicatal, usei o Totalis, mas eu continuo cansado, foca na amálgama dental. Ele precisa procurar uma dentista biológica para retirar esse material neurotóxico. Isso é uma realidade. Não tem nada a ver com você, como profissional da saúde, ou com os quânticos. Olha como esse assunto é importante. Então, aqui, mais um pouquinho sobre a remoção da amálgama, que acaba saindo ali limalha de prata, mercúrio e estanho. Então, esses metais pesados, olha, eles prejudicam demais o organismo e, principalmente, o sistema imunológico, que fica tentando combater ali. E um agravante muito sério é que o metal pesado, ele ocupa o lugar dos minerais nobres dentro da célula. Eles mimetizam os minerais nobres. Por isso que quando a gente usa quelantos, a gente sempre usa um polivitamínico junto. Você lembra disso? Eu já te ensinei sobre isso. Porque o quelantos, ele como que chacoalha a célula para retirar o metal pesado. Mas o metal pesado continua na corrente. Você precisa alimentar aquela célula novamente com um polivitamínico quântico, ou Totalis, ou Multicatal, ou Vitavida. Todos esses ajudam muito. Nutriger. Porque se você não fizer isso, não associar quelantos com um polivitamínico quântico, o metal pesado na corrente, ele vai voltar novamente para o interior da célula. A gente vai começar a ver agora alguns equipamentos que devem ser usados na remoção do amálgama. Olha como isso é sério. Doutora, fala um pouquinho para a gente sobre essa remoção segura de amálgama. Então, o amálgama ele tem que ser retirado de forma segura, né? Porque, como eu comentei, ele é muito tóxico tanto para nós profissionais quanto para o paciente. E por que isso, né? O amálgama na boca, a cada mastigação ou a cada vez que a gente fala, a gente causa um atrito entre os dentes. Só isso já é suficiente para liberar uma carga bem grande de vapor de mercúrio. E durante a remoção, esse vapor de mercúrio, né? Ele aumenta milhares de vezes. Tem até um estudo falando especificamente sobre isso. Então, por isso que a gente usa equipamentos de proteção, tanto para o profissional quanto para o paciente, porque aquilo que a gente falou, a gente não pode causar mais mal para o paciente, né? Então, a gente tem que protegê-lo disso. O paciente, ele vai ser totalmente protegido, ele vai ter um protocolo antes, né, da remoção de amálgama, de frequenciais quânticos, de multivitamínicos, ele tem que estar com o organismo preparado para isso. Porque a remoção do amálgama em si já é um estresse para o paciente. Então, a gente não pode fazer com que isso agrave mais aquele quadro que ele já tem, né? Muitas vezes de cansaço, de muita indisposição, e isso acaba aumentando. Porque, como a gente comentou lá atrás, né? O mercúrio, ele tem afinidade por determinados órgãos, por quase todos, mas em especial pelo fígado e pelo rim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa remoção realmente. A gente segue, nós, né, da odontologia biológica, a gente segue um protocolo americano da Associação de Toxicologia Americana. Então, a gente usa todo esse protocolo, a gente isola esse dente, né? O paciente, ele não pode deglutir, esse amálgama, ele não pode ter contato com as mucosas, porque senão ele é absorvido pelo organismo. Então, esse dente, ele é isolado, como está aí na foto. O paciente, ele é todo coberto. A gente usa o gel de Bioquantic para proteger o paciente dos vapores de mercúrio que possam vir, né, a se depositar no corpo dele. Ele usa gorro, óculos, tudo. Ele usa ventilação artificial, né, porque ele não aspire aquele ar contaminado por vapor.
A gente usa também um equipamento que é como se fosse um exaustor, né, bem próximo da narina do paciente, que suga todo aquele vapor de mercúrio. E a gente sempre trabalha também com as portas e janelas abertas do consultório, para que aquela atmosfera não fique, né, cheia de mercúrio, porque o paciente, por mínimo que seja, acaba inalando. Então, assim, são vários cuidados que a gente tem para fazer essa remoção. Água gelada, né, na nossa caneta de alta rotação, e vários outros detalhezinhos, né, que são bem específicos do momento mesmo, as brocas específicas, aí seria mais para os dentistas, né, que a gente podia comentar, mas tem todo um preparo, assim, muito, muito específico e muito bem protocolado, né, por essa sociedade, por essa associação de toxicologia americana. Sim, inclusive tem várias doenças que surgem, que o corpo acaba produzindo, principalmente numa baixa imunológica, devido à remoção não segura de amálgama. Então, para você que está aí ouvindo a nossa live e falou, ai meu Deus, eu tenho amálgama no dente, e agora? Calma, eu vou te ensinar um quântico que vai te proteger, vai criar um escudo protetor, até que você procure uma dentista biológica e retira de maneira segura isso da sua boca, ok? Vamos lá, vamos continuar que tem muito, muito assunto maravilhoso aqui. Comentar rapidinho sobre os protetores quânticos na remoção segura de amálgama. A doutora comentou comigo que muitas vezes, olha que profissional, gente, que capricho dela. Ela usa antes e usa após o procedimento. O BioQuantic, a gente vai comentar só sobre alguns aqui, porque tem muitos casos reais que a gente quer mostrar para vocês também, sobre esse assunto. O BioQuantic, especificamente aqui falando, ele literalmente, essa tela aqui é uma tela do meu curso, do método 4D. Eu uso muito o campo visual, que grava 25 vezes mais que o auditivo, para que o seu subconsciente capte essa mensagem e você use isso depois nos seus protocolos. BioQuantic é um escudo protetor, ok? Como assim? Como ele é um neutralizador, ele é um estabilizador energético do spin do átomo. Então, ele neutraliza, ele blinda, ele protege o seu organismo contra a toxicidade de N elementos. Por exemplo, lactose, caseína, residual do glúten, poluição eletromagnética. E quando a gente fala de residual, da lactose, caseína, glúten, esses dias eu fiquei assustadíssima, porque determinado alimento que nós consumíamos, a minha família, e eu, por curiosidade, ele é muito gostoso, esse alimento, eu perguntei para o cozinheiro lá do restaurante, e ele me disse que colocava uma pitada generosa de farinha de trigo. Então, eu não sou celíaca, mas isso é muito sério. A pessoa que tem essa disfunção, ela pode sofrer várias disfunções graves com essa pitadinha generosa de farinha de trigo. Então, quem é celíaco já sabe, precisa usar o BioQuantic no mínimo 2 vezes ao dia para criar esse escudo protetor, para proteger, não do glúten, que ela já não ingere mais, mas do residual, aquilo que está no shampoo, que está no creme hidratante. Então, nós precisamos nos acostumar a ler rótulos. E olha que interessante na área de odontologia, protege, né, na questão do raio-x. Então, aí você tem que usar uma gotinha nos pulsos antes do procedimento e após o procedimento. Antes ele protege, após ele acaba de retirar ali o residual. Então, ele neutraliza. Um outro quântico aqui, que a gente gostaria de comentar também, que a doutora falou para nós, é sobre o Neutrinicus flower, que é a frequência da procaína. E a frequência da procaína, nós sabemos que ela não só age como vasodilatadora, ela é anti-envelhecimento celular, mas na sua área, doutora, você usa o Neutrinicus flower também para proteger esse terreno biológico? Sim, pensando, né, a nível de odontologia neurofocal, eu faço muita terapia neural, sou terapeuta neural aqui no consultório também. Então, a gente usa a procaína mesmo, né, em preparação, antes do paciente remover a amálgama, por exemplo, ou, enfim, para eliminar campos interferentes, que talvez a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais para frente, que são fibras, né, nervosas irritadas, onde a gente tem... Nós somos seres elétricos, né?
Então, a gente tem, quando a gente remove um dente, ou a gente tem um foco dental, que pode ser uma cárie, pode ser uma periodontite, como você comentou lá no início, né? Uma infecção bacteriana, pode ser um dente incluso, pode ser uma remoção de amálgama. Antes, preparando esse paciente, quando a gente tem tempo para isso, que o paciente não chega de urgência, a gente gosta de preparar esse paciente pedindo exames antecipados, enfim, para a gente deixar esse terreno biológico mais compatível para os tratamentos. Então, a gente usa da técnica também da terapia neural, que é a utilização da procaína por meio de injeções, né, para eliminar esses campos interferentes, para a gente tirar essas irritações, né, dessas fibras nervosas, e aí após, né, o paciente não vai conseguir usar a procaína, a injeção em casa, então ele vai usar a frequência da procaína, em continuidade a esse tratamento. Todos esses tratamentos que a gente visa, né, remover esses focos dentais, eu gosto de indicar, sim, a frequência da procaína, além dos outros também. Excelente. Linfodetox aqui, a gente sabe que através da linfa percorre todo o sistema linfático e vai limpando essas toxinas, essas possíveis toxinas aí, algum residualzinho, infelizmente, pode passar. Então, esse é o objetivo dos quânticos. Hepatodetox vai atuar nos hepatócitos, vai limpar ali as células do fígado, principalmente pelo estresse hepático causado ali pela própria remoção. E o Descensis, por que a doutora usa aqui? O nome já nos diz a função dele. Ele dessensibiliza, então ele também acaba promovendo um detox nesse organismo, protegendo antecipadamente e tirando todo o residual pós esse procedimento. E o biodente também entrou aqui justamente pelo impacto que as células ali do dente sofrem, não é, doutora? Isso, a gente já, logo de início, a gente já usa o biodente. Assim que o paciente chega, a gente já pede para que ele vá usando o biodente, que ele já vai tendo uma informação de dente saudável, né, nesse terreno biológico. E aí, assim, a gente vai continuando os tratamentos. Gente, que dentista maravilhosa, fala sério. Muita gente pedindo o contato da doutora, nós vamos colocar, tem uma tela só dela lá no final, e a gente vai passar o contato dela para todos vocês. E aqui, a seriedade desse assunto, a gente falando então sobre a doença celíaca, a gente sabe que não pode de jeito nenhum ingerir nenhum resquício do glúten, é algo muito sério, essa inflamação, essa permeabilidade intestinal, e a dermatite herpetiforme, que acaba ocasionando devido à insistência da ingestão do glúten. E aí o método 4D traz à sua mente doença autoimune? É isso mesmo? Então, nós sabemos que o método 4D te ajuda a raciocinar de outra maneira. Nem todas as disfunções que são ditas como doença autoimune realmente são. Então, lá no método, você vai aprender a descobrir quais que não são e quais os 4 passos, as 4 dicas que você tem que seguir para realmente debelar essa disfunção do organismo do seu paciente. Vamos ao primeiro estudo de caso que a doutora aqui trouxe para nós. Fala para a gente, doutora, sobre esse paciente. Eu não sei se eu consigo, eu não vou conseguir assinalar para vocês, mas eu vou explicar mais ou menos. Então, acho que para vocês aí do lado direito, vocês conseguem, do lado direito de vocês conseguem ver na parte inferior da mandíbula do paciente? A mandíbula é o osso inferior e a maxila é o osso superior. Isso, aí mesmo. Então, nessa região, vou falar um pouquinho sobre o que são focos dentais. Então, focos dentais é um dos, por exemplo, quando a gente quer saber assim, o que nos adoece. Focos dentais está assim, meio que no topo, né? Como uma das primeiras coisas. O que nos adoece e que os médicos não conseguem nos curar. Então, são focos dentais, como a Dulce já falou, são metais tóxicos do nosso organismo, são alimentos dissonantes, e aí vem o glúten e tudo mais, como a gente está falando, né? São parasitose, que provavelmente ela vai falar depois também. Então, assim, nessa radiografia de um paciente meu, que a gente está tratando, inclusive, a gente percebe nessa região inferior do lado direito, que vocês estão vendo, acho que vocês percebem um dente que está mais inclinado, né? É um terceiro molar, é um dente do siso, ele está inclinado, e logo do lado dele tem um segundo molar, né? E mais um pouquinho adiante tem um primeiro molar. Esse primeiro molar, ele tem um foco dental, ele tem um tratamento de canal, que é essa imagem mais esbranquiçada, né, mais radiopaca para a gente, é um tratamento de canal que teve um insucesso. Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas na ponta da raiz, da outra raiz, vocês percebem um halo. Isso, bem aí, vocês percebem um halo. Isso é um foco dental, é um cisto que pode já estar virando uma cavitação. Cavitação é algo muito sério, né, que a gente tem estudado muito
Aliás, o início dos meus estudos na odontologia biológica foi dessas captações, né, com o Dr. Lechner, que é um dentista alemão. E aí a gente estuda hoje muito por quê? Porque aí essas captações a gente chama de NICO, né? Eles possuem interleucinas, que são o CCL5, que são causadores, inclusive, de câncer. Então, assim, além de muitas outras coisas. Então, no caso desse paciente, ele tinha no mesmo local 3 focos dentais, 3 campos de interferência. Seria um canal, né, tratado de um dente com insucesso, por conta dessa lesão, né, por conta desse cisto, um dente ao lado que aparentemente não tinha nada, tinha uma restauração rasa, bem tranquilo, porém, ele estava ao lado de um dente do siso, lá atrás, mais lá atrás, que estava inclinado e que reabsorveu a raiz desse dente que estaria saudável, porque não houve uma indicação correta na época de se remover esse siso. Vocês podem me perguntar, todos os sisos têm que ser removidos? Não, ao contrário. Hoje, com esse olhar ampliado que a gente tem, a maioria dos sisos a gente gostaria que permanecessem na boca. Porém, nem todos os casos são possíveis. Então, no caso desse paciente, ele infelizmente teve que te retirar, né? A gente teve que fazer uma cirurgia e remover esses 3 dentes, porque o último estava inclinado, né? Incluso, não tinha como, é um foco dental, e aí ele está pressionando. Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas embaixo da raiz tem um halo mais escurinho, que é o nervo, né? O nervo facial, o nervo mentoniano, então passa bem lá atrás, não vai dar para vocês verem, né? Passa bem lá atrás, eu não consigo assinalar aqui. Mas assim, esse paciente ele tinha dores nos ombros, ele tinha dores em articulação, e aí assim que a gente removeu esse dente, a gente liberou essa inervação, esse paciente não teve mais dor. Porém, ele chegou para mim já um pouco tarde. Esse paciente, infelizmente, ele chegou a desenvolver uma doença autoimune. Então, os focos dentais causam doenças autoimunes também, como a gente já falou. Esse paciente, ele é jovem, ele tem 40 anos, ele desenvolveu uma artrite psoriática e hoje a gente está tentando a remissão dessa doença, né? Mas somente a remoção desses 3 focos dentais, ele tem outros que eu vou até mostrar aí também, né, na boca. Somente essa remoção já foi ajudando muito o quadro dele. Hoje ele já está bem melhor, né, dessa questão dessa artrite. Não sei se vocês percebem também, ainda embaixo, bem no meio, dessa região aqui, que são os incisivos inferiores. Não sei se vocês percebem um halozinho aí mais branquinho também, era uma contenção metálica que ele tinha, ele fez tratamento ortodôntico e o ortodontista deixou essa contenção metálica. Então, tudo que é metal na boca, para a gente, na odontologia biológica, é campo interferente, é fator de irritação para o nosso organismo. É fator irritante de vasos e nervos, é fator irritante para a nossa eletricidade que circula no nosso corpo. E além de que essa questão da contenção metálica também promove uma corrente galvânica, que a gente chama, né? Então, assim, o paciente ele fica levando microchoques a todo momento. E dependendo da região, no caso, né, nessa região aqui, é uma região onde esses dentes estão ligados por vasos e nervos a todo o sistema renal e geniturinário. Então, às vezes, o paciente pode desenvolver questões urinárias, questões renais, e nem sabe por quê. Às vezes, uma infecção urinária de repetição. O paciente nem imagina que é por conta dessa contenção metálica. Então, hoje a gente tem como trocar isso, né, por contenções biológicas, enfim, né? Então, no caso desse paciente, assim, são várias coisas que ele tinha, mas, assim, o que a gente já conseguiu de progresso com essa remoção, e agora a gente está preparando ele, né? Ele toma vários quânticos também por conta dessa dor, desse estresse, né, que ele tinha, ele usa Neurovit, a gente prescreveu também petrócitos para ele, né, na época, no dia da cirurgia, foi uma cirurgia muito grande, a gente prescreveu, além da medicação convencional, biológica, né, a gente prescreveu também o Traumatóx para ir já ajudando, né, nesse quadro. Então, assim, tudo que for foco dental pode estar muito envolvido. E essa região onde a gente removeu esses 3 dentes é uma região de intestino grosso e pulmão. E a Dulce acabou de nos falar que 70% das doenças se iniciam no intestino, né? É onde está a nossa maior, é o nosso segundo cérebro, né? A nossa maior região de neurônios. Então, imagina a irritação que esse paciente não tinha nesse intestino e o que não reverberava no organismo dele toda essa irritação. Isso é apenas o início do iceberg, né? Na verdade, a ponta do iceberg, porque o resto ainda a gente está agora descobrindo e a gente está tentando trazer ele para a autocura. Excelente. Vem para o método 4D, pega uma caneta e um papel, que eu vou te ensinar agora, esse paciente seu, que vai levar um tempo para achar uma dentista biológica, ok? Nós precisamos protegê-lo, para que o seu protocolo feche, para que ele consiga reequilibrar essa situação, até que ele realmente conserte essa situação bucal.
metal na boca. Então, a partir de hoje, em todo o protocolo, em qualquer patologia, você vai fazer essas perguntas ao seu paciente. Você tem algum metal na sua boca? Se tiver, Neutrinicus flower. Ele cria um campo, ele corta ali aquela interferência que o metal poderia estar desequilibrando todo o terreno biológico do seu paciente. Neutrinicus flower. Eu prefiro o gel, porque ele dura mais, geralmente quase 2 meses, custo-benefício, e o paciente já fricciona ali na face, uma gotinha só, ele já fricciona dos 2 lados. E ao friccionar, ele está produzindo ocitocina, calmante liberado pelo carinho, pela fáscia de todo nó que reveste toda a musculatura do nosso organismo. Seu paciente tem metal pesado dentro da boca, ele tem o amálgama, Bioquantic. Eu gostaria que vocês entendessem isso. A gente vai falar ainda hoje sobre vírus e bactéria. É um quântico específico para cada um. Muitos profissionais dão um cobre ou um quântico para qualquer situação. Não, aí seu protocolo não vai fechar. São as minuciosidades do método 4D. É por isso que a gente tem tanto sucesso. É por isso que todos os nossos protocolos fecham. Muito bem. Metal pesado, Bioquantic. Todos os profissionais que eu oriento, eu digo para eles comentarem com o paciente sobre a escovação noturna com o Oxiflower. O peróxido de hidrogênio na concentração exata do corpo humano, oxigênio líquido. Quando você fricciona a gengiva com o Oxiflower Gel, você não está só eliminando ali vírus, bactérias, melhorando essa questão do nico, desses focos dentais. O Oxiflower, ele penetra na gengiva e ele faz uma sepsia. Prova disso é que as pessoas que escovam à noite com o Oxiflower, elas amanhecem sem aquele cheiro característico da boca, porque a boca está totalmente limpa. Então, Oxiflower tem que fazer parte da rotina noturna do seu paciente. Muito bem? Outro quântico que eu amo, assim, de 2 em 2 meses, sempre estar melhorando o imunológico por causa dessa questão bucal, é o cobre Onquantic. É o nosso antibiótico natural. Então, vocês estão vendo aqui que até que seu paciente vá procurar ajuda de uma dentista biológica, tem como ajudá-lo a melhorar essa situação bucal. Vamos aqui falar sobre um estudo de caso para ampliar mais ainda a nossa visão. Então, esse estudo de caso aqui, que começa aqui com essa reflexão sobre todo canal tratado, vou repetir, todo canal tratado pode ter flora endodôntica, como Epstein-Barr, citomegalovírus e herpes vírus. Mas a situação fica muito preocupante quando a gente lembra o que essa seta aqui à direita está nos apontando. Doenças associadas com o Epstein-Barr vírus, esclerose múltipla. Vírus, o que eu disse mesmo? Tem um quântico específico para vírus, mas tem um quântico específico para bactéria. Não é só cobre para tudo. Olha só, gente, herpes, câncer gástrico, hepatite. Quantas pessoas que a gente conhece que trata especificamente o fígado e esquece dessa questão bucal ou desse terreno biológico? Linfoma Hodgkins e não Hodgkins. Olha só, o Epstein-Barr, ele está envolvido nisso tudo. A grosso modo, essa tela também é tela do método 4D. Faz parte daquilo das 4 dicas 4D, são 4 dicas que eu oriento você a seguir passo a passo, que você não vai errar mais no seu protocolo. Olha o que a doutora comentou aqui, mais de 50% dos dentes tratados com canal têm infecção e não apresenta no raio-x. Isso aqui é um estudo de caso, comprovando tudo isso aqui que nós estamos falando. Vamos avançar aqui. Eu preciso de ajuda aqui, não tá indo. Só um minutinho, deixa eu pedir ajuda para os meus universitários.
Foi, obrigada. Olha que importante essa informação, gente. Quando for vírus, o ideal é o HH flower, porque ele é uma onda contrária a todos os tipos de vírus. Olha a carinha de um dos vírus aqui. Totalmente diferente de bactéria. Bactéria, a gente reequilibra esse terreno biológico com o cobre Ion Quantic. São vias metabólicas diferentes. Aí a gente faz de tudo para não sobrecarregar, ainda mais debilitado como está, o sistema imunológico. Joinha. Parou. Travou todas as telas. Your internet connection is unstable. Quem está me ouvindo, dá um joinha. Joinha. Então, é muito importante você entender isso, porque isso aqui faz diferença no seu protocolo. Tudo bem? Então, o cobre pega o patógeno e apresenta para o sistema retículo endotelial e diz para ele, vai, encontra e debela esse camarada. São duas situações diferentes. O HH flower é uma onda frequencial contrária a todos os tipos de vírus. É por isso que o seu paciente que está com vírus e você dá o cobre, ele melhora, mas não fecha o quadro desse paciente. Se atente para isso, porque essa informação ela é muito importante. E aí, esse caso que eu trouxe para vocês, falando sobre uma infecção cerebral após tratamento de canal dentário. Então, depois de 6 anos de um tratamento de canal, a bactéria ficou ali remanescente, latente, na pontinha da raiz do dente, migrou para o seio maxilar e acabou indo para a cavidade intracraniana. Detalhe, não tinha febre, nem secreção ou pulso. Olha como isso é sério. Olha a placa bacteriana aqui, o biofilme, que o oxyflower rompe a película do biofilme. Por isso que escovar os dentes à noite com o oxyflower faz parte do seu protocolo quântico. Você já vai estar resolvendo aí um monte de disfunção no organismo do seu paciente. 70% dos casos de sinusite, a bactéria pode sim migrar para o cérebro. Então, são essas complicações da infecção dentária que provocam até o quê? Endocardite. A bênção é que muitas vezes, junto com a endocardite, como é uma ite, como é uma inflamação, muitos profissionais associam aí com o cobre, que acaba melhorando aí, né? Por ser bactéria, o cobre é o específico aqui nessa situação. E aqui, mais uma tela do método 4D que eu estou trazendo para vocês, falando sobre a bactéria da gengiva, que está envolvida no Alzheimer. Então, por aqui você já percebe que o método 4D te ensina a tratar Alzheimer de maneira totalmente diferente. E olha essa pesquisa, gente. Os pesquisadores, eles compararam amostras de cérebros de pessoas mortas com e sem Alzheimer, que eram da mesma idade quando morreram. Eles descobriram essa bactéria gingivalis ela era mais comum em amostras de pacientes com Alzheimer. Percebeu? Então, se ela não provocou, ela propiciou um agravamento ali dessa patologia. Então, você tem que pensar em patógenos todas as vezes que o seu paciente te procura com alguma disfunção celular. E eu dei a dica fenomenal aqui para você. Isso aqui é o start do seu protocolo, é o início do protocolo método 4D eficaz, que realmente funciona. E aí essa tela grandona para a gente não esquecer a importância de escovar os dentes com o Oxyflower Gel todas as noites. Dulce, como que eu faço isso? Fio dental normal, imprescindível, a escovação, de preferência com uma pasta boa, e aí fica a seu critério com respeito ao flúor ou não, questão também do alumínio, de outros detalhes, mas após o fio dental, após a escovação normal, você vai colocar uma gotinha do Oxy na sua escova e massagear a gengiva de cima para baixo. De cima para baixo. Vai jogar o excedente fora
e não vai enxaguar a boca. Você vai dormir com esse restinho de Oxiflower ali, porque ele vai cumprir com a função dele, eliminando ali vírus, bactérias, oxigenando a gengiva, fortalecendo. Lembra, todo tecido vivo precisa de oxigênio. E o Oxiflower é um jato de oxigênio ali em toda a nossa gengiva, em toda a cavidade bucal. Vamos aqui para o nosso segundo estudo de caso, o nosso terceiro, né? Nosso terceiro estudo de caso. Doutora, fala para a gente sobre esse caso aqui. Esse é mais um caso que eu recebi esse ano, a gente tratou também agora recentemente. Coincidentemente, né, nesse caso aqui também tem vários exemplos, que tem todos os exemplos de focos dentais, né? Aqui a gente vê pulpites, a gente vê cáries, a gente vê periodontite, a gente vê metal, a gente vê canal tratado, e a gente vê algo muito sério, também coincidentemente na mesma região do paciente anterior. Esse é o caso de uma paciente, né, de 60 anos, na mesma região inferior, para vocês aí direito, né, no caso da boca dela era o lado esquerdo, ela tinha 2 implantes metálicos. Então, sempre quando a gente fala, né, metal na boca pode ser campo interferente. Todos os metais podem ser campo interferente? Às vezes não. Então, a gente testa também por biorressonância, que eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né? Eu acredito que a maioria conheça. Então, no caso dessa paciente, ela relata que esse primeiro implante que vocês estão vendo, esse menorzinho, né? Ele está sem a prótese, né? Sem a coroa definitiva. Ela chegou no consultório relatando que, a partir do momento que o dentista que fez colocou o implante, ajustou esse implante, deu torque nesse implante, ela sentiu uma falta de ar imensa nessa região, principalmente da região esquerda, né? Uma falta de ar, um zumbido no ouvido, e isso perdurou até ela chegar aqui no consultório. E por que aconteceu isso, né? A gente vai pensar. Muito provavelmente porque ela tem incompatibilidade com o metal do implante. No caso dessa paciente especificamente. Como eu comentei, todos vão ter incompatibilidade com metal? Não, não todos, mas uma grande maioria hoje. Por isso que aqui no consultório a gente só usa implantes cerâmicos, né? Implantes de zircônio. E aí, o que aconteceu? Essa paciente, ela esteve aqui, a gente começou a prepará-la já, né, com quânticos. E assim, e olha que interessante, como eu comentei no outro caso, esses dentes também, onde ela tem implante, coincidentemente ao mesmo lado, eles estão relacionados a intestino grosso e pulmão. Então, quando ela começou já a me falar, nossa, eu coloquei o implante, eu nem tinha visto a boca ainda, eu coloquei o implante e senti uma falta de ar, eu já imaginei que fosse nessa região de pulmão. Pela odontologia neurofocal, né, cada grupo de dentes é muito relacionada a determinados órgãos, como eu já comentei. E aí, essa paciente, a gente começou, né, a prepará-la para tratar, enfim, para remover o implante, mas, assim, o caso foi evoluindo tão rapidamente que, enquanto ela estava fazendo os exames, né, laboratoriais, eu gosto de pedir exames laboratoriais, eu peço normalmente mais de 40 marcadores, né, para eu entender realmente o que esse paciente tem em cada órgão, até para a gente conseguir direcionar o tratamento, né, de uma forma mais ampliada. Por isso que eu comento, né, que a odontologia biológica, ela trata a parte para conseguir curar o todo. Então, a gente vai ampliando realmente. E alguns dias depois, umas 2 ou 3 semanas depois, essa paciente, ela me ligou de urgência, ela falou, não, eu estou com o meu rosto totalmente inchado. Essa paciente desenvolveu neste implante uma celulite de origem osteogênica, de origem odontogênica, que é algo muito grave, que também pode levar a uma sepse, né, e também pode levar à morte. Então, a gente teve que, assim, no dia seguinte que ela me ligou, que ela esteve aqui no consultório, no dia seguinte a gente já marcou uma cirurgia de urgência para remover esse implante, para já entrar com todo o protocolo. E assim, 2 dias depois que a gente tinha removido já esse implante, ela não sentia mais nada, nenhuma falta de ar, ela não sentia mais zumbido e nada. E hoje a gente continua tratando, né? A recuperação dela está ótima, hoje a gente continua tratando ela com Respirium, a gente também deu Traumatox na época, né? E claro, outros protocolos multivitamínicos, enfim, todo o protocolo da odontologia biológica, né? Todos os enxertos que a gente faz, né? De origem biológica, mas assim, o sintoma dela desapareceu na mesma hora, por isso que a gente comenta, né, dos metais, eles são realmente campos de interferência, eles são irritativos, são campos irritativos do nosso organismo. É bem interessante isso, que assim, nesse caso ficou explícito, né, pra gente. Doutora, você falou sobre o Traumatox, eu queria deixar a dica aqui, que o Traumatox, ele elimina a inflamação na metade do tempo, lembra disso? Qualquer tipo de inflamação. É mais uma ferramenta quântica que você tem aí para usar nos seus protocolos. Traumatox, elimina a inflamação na metade do tempo. Ele é maravilhoso para isso. Por que a doutora deu Respirium? Se na retirada aí
daquilo que estava causando o problema, a solução já ia estar confirmada. É porque nós precisamos atender a principal dor imediata do paciente. No método 4D, você aprende a não se deixar levar pelos sintomas, mas você tem que olhar para o sintoma do paciente. Se essa paciente, com essa inflamação, continuasse ali sem o respiro, porque o respiro ele é maravilhoso, ele melhora desde aqui toda a árvore respiratória, a frequência do respiro, ele não atua só no pulmão, ele melhora a respiração nasal, ele pega toda essa árvore respiratória. Então, a doutora usou de muita empatia profissional. Ao administrar o Respirium, a respiração daquela paciente já melhorou. Percebeu? Não precisa acabar ali todo o procedimento. Eu sei que se eu retirar esse metal que está ocasionando isso tudo, a respiração dela vai voltar. Então, se você tem o poder nas mãos para tirar o sofrimento imediato do seu paciente, faça isso. Qual é a maior dor que ele sente? É física ou é emocional? Você tem que olhar carinhosamente para isso. Lembra a empatia? A sua dor no meu coração? Isso é muito importante. E a gente vai falar agora para você que está aqui. Nós temos vários alunos da primeira turma do método 4D. E, para minha surpresa, tem vários médicos. Nós temos, acho que, 15 médicos. Tem vários profissionais de várias áreas. Mas não importa a profissão. O que importa é a disposição em aprender e aplicar. E eu vou te mostrar como que esse método 4D te traz conhecimento profundo. Mais importante, gente, mais importante que o conhecimento, confiança. Eu conheço muitos profissionais sapientíssimos que não têm a confiança necessária para começar a utilizar os florais quânticos nos seus pacientes. Então, esse método, ele faz com que você acredite que você consegue. E autonomia, não depender de mais ninguém para elaborar os seus protocolos quânticos. Olha que coisa linda! Isso daqui foi uma aluna minha, agora à tarde, eu estava saindo para pegar os gêmeos na escola, e ela me ligou pedindo outra orientação, e eu pedi autorização para ela para comentar com vocês sobre esse caso. Olha a visão quântica como é diferente. Essa bebezinha linda, a Antonella, ela é filha da Mariana. Mariana estava grávida, estava vomitando muito, horrores, mais do que o habitual. Quase todos os dias, todas as manhãs. Estava passando muito mal, sentindo enjoos fortíssimos. Mas ela estava usando o quê? Magcatal. A gente sabe que enjoo de grávida é carência de magnésio. E o Magcatal é perfeito. Você lembra? Lisinato, bisglicinato e taurato? Ele pega tudo. Ele pega cérebro, pega toda a musculatura. A primeira coisa que ele faz é cortar esse enjoo e deixar a peristalse perfeita. Elimina fecaloma, fecalito. O que estava acontecendo? Por que não estava dando certo? Totalis. Lembra que Totalis tem ácido fólico, importantíssimo para evitar a espinha bifídica. No bebezinho, ainda intraútero. Totalis tem tudo de A a Z que a mãe e o bebê precisam nessa fase. E o Vital Zen, por uma questão emocional dela, forte ali na época. O que estava dando errado se os produtos estavam certos? Aí vem a ampliação da visão quântica. A Mariana, ela estava de 4 meses. E a gente aprende no método 4D, N situações de várias áreas, que os enjoos da gravidez somente até o final do 3º mês. Então, o que ela tinha não era enjoo da gravidez, era refluxo gastroesofágico, totalmente diferente. Não tem nada a ver com a questão hormonal. Então, o que foi indicado para ela? O digeril, que pega da boca até a ampola retal, ele tem enzimas anti-inflamatórias e digestivas, e ele reequilibra toda essa mucosa. E o Azianon, que reequilibra o fluxo do ácido clorídrico. Então, ele alcaliniza todo o organismo. A melhora foi instantânea. Amplia seu campo de visão. Não fique estagnado quando o protocolo não deu certo. Se você seguir o passo a passo do método, não tem como errar, porque a gente dá todas essas dicas. E uma grande preocupação da Mariana é que o primeiro bebezinho dela tinha tido um problema grave. Então, aí, para a bebezinha, um bile com gel, frequência de célula-tronco, frequência.
células totipotentes se transformam naquilo que o organismo está precisando. Problema com bebezinho intraútero, você nem pensa, é um umbilicum e dá o gel, que aí a mãe já passa ali na barriguinha dela. Então, esse caso foi sucesso total. Ela usou os quânticos corretos, a gente conseguiu fechar o quadro dessa profissional. E vamos lá, então, lembrando, não importa a profissão, eu queria comentar com vocês sobre a situação dessa minha aluna do método 4D. Ela recebeu, então, essa paciente com diagnóstico de infertilidade, muito sofrimento. Após 4 abortos, ela foi aconselhada pelo profissional a retirar os ovários. E aí, seguindo passo a passo do método otimizado, é o know-how, saber como. Quando você sabe como, você dá os principais e funciona. O que ela indicou para essa moça, que já estava fechado o quadro dela, o diagnóstico dela? G-Mater, glândula mãe, cascata hormonal, hipófise, tudo começa ali, na gravidez. Dolvita, produção, qualidade e quantidade de óvulos saudáveis. Primavita, útero, endométrio, para que o óvulo consiga nidar ali na camada do endométrio, circulação, função do útero, tudo isso o Primavita, ele promove. E alcalim? Eu incluí esse item devido aos muitos casos de acidez de terreno biológico. Muitas vezes, a acidez no introito vaginal acabava eliminando ali o espermatozoide. Olha as minuciosidades do método 4D. É por isso que funciona. A gente cerca de todos os lados. Percebeu? E essa profissional linda, maravilhosa, essa nutricionista fantástica, ela comentou comigo, o Dulce, só 4? E ela está grávida de 3 meses. Não é fantástico? Gente, lembra a dor dessa pessoa? Ela perdeu 4 bebês e já estava com o diagnóstico fechado. Ela recuperou esperança com essa profissional que está aplicando o método 4D na clínica dela. Então, vem para o método 4D para você sentir essa alegria que eu costumo dizer para os meus alunos, não tem preço, não tem preço. A gente sabe que o dinheiro vem, porque ele é uma consequência de todo o bom trabalho que você realiza, principalmente quando o universo entende que você é uma ferramenta fantástica, que você é um instrumento do bem, que você veio para somar, multiplicar e ajudar as pessoas. E a gente está terminando aqui essa live, né, doutora? Com essa frase aqui em mente, a mesma energia que move o universo é a mesma, está em você. E ela é muito grande, ela é muito poderosa. Mas a mudança que você quer na sua vida pessoal, na sua profissão, na saúde dos seus pacientes, está na decisão que você toma. Método 4D ajuda você a fechar todos os protocolos. O que é fechar? Ajuda a resolver a disfunção, ajuda a reequilibrar o terreno biológico de todos os seus pacientes. Doutora, gratidão por sua presença maravilhosa, todo o seu conhecimento, essa sua beleza que vem de fora, vem de dentro e extravasa por fora. Foi muito importante a sua colaboração, a sua experiência, e para mostrar para todos esses que estão nos ouvindo que o método 4D funciona. Ele auxilia vários profissionais na sua profissão específica. Deixa eu só passar para eles aqui o seu contato também. Então, aqui, quem ainda não se inscreveu no Instagram, lá eu coloco muitos protocolos que eu respondo para os alunos do método 4D, tem vários ali. Eu até começo assim, a resposta de hoje vai para o Rosemiro. Deixa eu contar para vocês rapidinho a história do Rosemiro, que eu acho fantástica, e tem tudo a ver com essa frase aqui, ó. Não importa a profissão, o que importa é a disposição em aprender e aplicar. Rosemiro, formado em administração de empresas, cuidava ali de uma grande empresa, um ambiente tóxico que estava acabando com a saúde dele. Ele está fazendo ainda, porque a primeira turma termina agora em dezembro, ele veio fazer, está fazendo o método 4D comigo, e ele resolveu mudar de profissão.
Então, ele saiu daquela empresa, ele está abrindo uma loja dentro de um shopping, lá no Espírito Santo, e ele vai trabalhar somente com os produtos Physioquantic e Catalmedic, porque ele deixou o método 4D entrar não só no coração, que é a sede das motivações, mas também no intelecto dele. Ele está tendo muito sucesso, vários profissionais já engajados ali com ele, que vão colaborar ali também na loja que ele está abrindo dentro do shopping. O canal do YouTube também tem várias entrevistas de casos terríveis que foram solucionados com o método 4D, e o link no chat para o pessoal passar para os seus amigos e chamar mais pessoas que se importam, que se interessam pelos outros. A equipe está me falando que quem fechar o método hoje, por causa da Black Friday e tudo mais, levar em conta também na última live, 10% de desconto para você entrar para esse time de pessoas que acreditam, que se importam, mas que também são empoderadas e acabam aplicando na vida o método 4D. E vocês vão colocar no chat para nós as mídias da doutora? Sim, eu já estou lá no chat os contatos que a doutora Silvana fez. Pessoal, todos os contatos, as mídias da doutora estão aí no chat para vocês usufruírem desse conhecimento fenomenal. Doutora Silvana, gratidão. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, com todos aqui. Gente, foi uma delícia, muito bom estarmos juntos, né? Eu adoro falar disso, então estou super à disposição de todos que estiveram aqui, que quiserem falar, perguntar, estou super à disposição. Muito obrigada pelo convite, gostei muito. Um grande abraço, viu? Que Deus continue te abençoando Beijo. e protegendo para você cuidar de todos nós. Com certeza, estou à disposição. Beijo para todos, obrigada. Ok. Como um bônus especial... Bônus? Para a turma que está assistindo aqui, alguém fez uma pergunta, vamos responder uma pergunta, sobre o método de clareamento. Se a doutora poderia dar uma dica. Você ouviu, doutora? Não, não ouvi. Para mim está bem baixinho. Alguém fez uma pergunta sobre o método de clareamento dos dentes. Você poderia falar se você é a favor, contra, qual que é o mais seguro? Eu costumo dizer que tudo é individual, né? Então, a gente precisa avaliar muito se aquele material é compatível com aquele paciente. Então, aqui no consultório, a gente testa tudo por biorressonância. É difícil dizer, né? Pode, não pode. Tudo é muito individual. Muitas pessoas podem fazer clareamento, muitas não podem. Então, aí a gente precisaria testar, né? Peçam para, se eles procurarem dentistas biológicos, que já tem, a maioria dos dentistas biológicos já conhecem os métodos passados pela DUS, já conhecem os métodos de biorressonância, então vocês vão ter um tratamento individualizado. Assim como nos quânticos, né? Tem que ser individualizado, não tem receita de bolo para todo mundo. É verdade. O que a gente sabe, aquela revista científica onde aparece 19 trabalhos científicos, e eu vou pedir para a equipe enviar para todos vocês, muitos aqui já têm, outros não. É uma revista científica onde foram publicados 19 trabalhos científicos. Desses 19 trabalhos, 11 foram realizados aqui na USP, em Ribeirão Preto, com os professores da USP, que também fizeram a pós-graduação em terapia quântica. E em um desses trabalhos científicos, olha ela aqui que linda, ó. Pega aí, gente, anota aí. Então, em um desses trabalhos científicos realizados aqui na USP de Ribeirão Preto, uma professora comprovou a eficácia do Oxyflower como clareador dental, sem prejudicar o esmalte, sem prejudicar a gengiva. Então, ela simulou uma máquina que ficava escovando marcada de uma vaca, não é, Luiz? E ela comprovou cientificamente que o Oxyflower clareia sem prejudicar e ainda limpa, elimina vírus e bactérias. Então, isso aí nós temos como seguro, que você pode usar, não vai causar mancha nos dentes, pelo contrário, vai proteger ainda mais a sua gengiva, os nervos ali, todas aquelas terminações nervosas em conexão com o seu organismo. Não é mesmo, doutora? Isso aí, perfeito. Pessoal, gratidão pela presença de vocês, todos vocês. Eu espero que vocês tenham anotado aí essas dicas maravilhosas. Quarta-feira que vem ou terça-feira que a gente tem a quarta live? Dia 30? Terça-feira nós temos uma live
Aí eu vou dar essa live para vocês, vou trazer vários casos de sucesso, onde foram aplicados o método 4D, com um monte de dica importante, que se você aplicar, os seus pacientes vão ter, assim, uma resolução maravilhosa. Gratidão pela presença de vocês, um bom descanso a todos. Doutora, muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Beijo para todos e ótimo final de semana. Até mais. Igualmente.